Depois de você fazer essa identificação, você olha para as respostas. Não adianta nada você vir ler aqui agora, você só vai perder tempo lendo as respostas sem conseguir identificar qual é a resposta correta. Antes de qualquer coisa, vamos identificar aqui no comando da questão se é uma proposição simples ou se é uma proposição composta. Aí o comando diz assim, sabe-se que a sentença se, começa com se aqui, então isso já é um conectivo, Carla é gaúcha, então, é o conectivo se então, né? Esse então aqui ele está ligado a esse sim. Então, se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano. E aqui no fim tem é falsa. Então, opa, com calma. Primeiro, eu vejo que tem o conectivo se então. Se eu tenho o conectivo se então, eu já vou colocar aqui do lado este símbolo, que é do conectivo se então. Esta setinha aqui para a direita é o conectivo que eu utilizo quando eu tenho se alguma coisa, então uma outra coisa. Se aqui no comando tivesse se e somente se fosse assim, olha, se e somente se em algum momento ali do comando tivesse se e somente se alguma coisa, o símbolo que eu utilizaria era um de dupla implicação, seria assim. Mas não foi utilizado se somente se, foi utilizado se então eu começo colocando esse símbolo aqui, tá? Depois de identificar o conectivo, se tem esse conectivo, eu terei então duas proposições. Uma vem depois do se, o se está aqui, a primeira proposição está depois do se. Carla é gaúcha. Isso aqui é uma proposição, que eu vou chamar de P. Proposição P. Tenho se, uma proposição, então eu tenho outra proposição, que nesse caso, Carlos não é baiano. Eu vou chamá-la de que. Então, veja, eu tenho o conectivo se, então, tenho a primeira proposição e tenho a segunda proposição. Toda ela, a sentença, que toda a sentença também é uma proposição, que é uma proposição composta. Então, eu tenho a proposição simples, e quando eu junto duas proposições simples utilizando um conectivo, então eu tenho uma proposição composta. Eu vou colocar o P aqui, minúsculo, que é uma proposição simples, vou colocar o Q minúsculo, que é uma proposição simples, e vou identificá-los com um S maiúsculo, identificando que isso se trata de uma proposição composta. Coloquei esse S por causa do sentença. Sabe-se que a sentença, então essa sentença é uma proposição composta, que ela é composta por duas proposições simples e um conectivo de implicação. É disso aqui que trata este comando. Sabe-se que se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano, é falsa. Aqui no fim ele me dá o valor lógico desta proposição. Essa sentença é falsa, então esta proposição aqui é falsa. O valor lógico desta proposição é falso. Veja que todas essas informações aqui eu estou tirando aqui do comando. Identifiquei primeiro qual o conectivo que está sendo usado, que é o se então. Depois identifiquei as proposições, nomeei essa de P, nomeei essa de Q. Com as duas proposições simples e o conectivo, eu tenho uma proposição composta. E essa proposição composta, ou seja, essa grandona aqui, é falsa. Tirei tudo isso daqui.